para todos, boa noite para todos os alunos aqui presentes. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, é sempre uma satisfação a gente estar aqui nesse formato remoto. Eu confesso que me surpreendeu, me deixou mais feliz do que no formato presencial. Valdieri, você nunca imaginou que a gente pudesse ter aqui mais de 50 pessoas, né, para participar. Normalmente as turmas têm 15, 20, né, e tem sido muito bom, tem sido muito dinâmico essas atividades da gente aqui. Valdieri, ele tem graduação em Tecnologia e Controle Ambiental pelo IFRN, em 2006. Ele também tem graduação em Farmácia pela UFRN, né, curso concluído em 2012. Ele fez especialização em citopatologia clínica na UNP, concluiu em 2015, e especialização em análises clínicas também pela UFRN, concluída em 2017. Né? Valdieri está concluindo agora, próximo mês, um mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, lá do Biociência. Então, quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao mais novo mestre, formado pela UFRN. Né? E Valdieri também, atualmente, ele exerce a presidência da Comissão de Citologia Clínica do Conselho Regional de Farmácia daqui do Rio Grande do Norte. Além disso, ele é suplente, né, do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, também do Rio Grande do Norte. Ele é professor de pós-graduação da Educa, do Maranhão, da Uninova FAP, do Piauí, e de um programa de pós-graduação da UNP, no Rio Grande do Norte. Então, o Valdieri tem uma grande experiência na área de citopatologia, já é um antigo conhecido nosso, meu e de Hermeton, e, na minha opinião, é a pessoa mais apropriada para falar desse tema para vocês. Valdieri tem um canal no Instagram, um perfil no Instagram muito famoso, em que se discute muitas questões relativas à citopatologia clínica. Tenho certeza que ele vai falar disso para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês aqui, daqui a pouquinho, um link que ele me mandou, para vocês baixarem um e-book gratuito que ele produziu. E aí eu quero agradecer, então, mais uma vez, a presença de Valdieri aqui na nossa disciplina de Ética e Compromisso Social, contribuindo aí para que vocês tenham mais uma opção, mais uma perspectiva, né, de habilitação dentro das possibilidades que vocês já viram até agora. Então, eu passo a palavra para Valdieri, sinta-se à vontade, né? Os alunos normalmente interagem via chat, mas tem alguns que são mais corajosos e acabam falando também. Então, quando você for fazer a sua apresentação, se não estiver visualizando o chat, pode ficar tranquilo que eu e Hermeton a gente vai ficar acompanhando e passa as informações e as perguntas para você. Então, você está com a palavra, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Alexandre. Boa noite a todos. Obrigado, professor Hermeton, pelo convite. Mais um ano aí com vocês. Me confirma se o áudio tá bom, o vídeo tá ok também. Tudo ok. Tá joia. Queridos, eu tenho duas intenções com esse papo que eu vou bater com vocês. Primeiramente, vamos falar dessa ciência, que é a citopatologia, mas eu também tenho a intenção de provocar em vocês que, desde já, abrir a mentalidade de vocês para não seguirem, não terem uma visão limitada das coisas. Tá? Eu quero que vocês liguem um start, um alerta, desde já, pegue essa disciplina, que vocês tenham a possibilidade de ouvir vários profissionais de diversos setores, que é incrível como a gente, às vezes, só percebe a importância de uma determinada disciplina quando passa. Às vezes a gente entra na faculdade querendo uma coisa assim, né? Eu quero ver algo específico, eu quero me especializar, eu quero aprender. Mas você deixa passar uma coisa. Tem tanta vertente na área de atuação que você se perde, você foca numa coisa, você não vê outras possibilidades. E aí a gente vê muito profissional no mercado reclamando, não está fácil para ninguém, nenhuma profissão. Lógico, tem umas que é mais fácil, outras não. Mas eu posso te assegurar o seguinte, aqueles profissionais apaixonados pelo que fazem, que se dedicam, que mete a cara, que estuda, que vai atrás, que reclama menos,
sabe? Ele reclama menos e faz mais. Tem gente que reclama muito, quer que muita coisa venha fácil, mas não vem fácil, tá? Tem várias histórias por aí no mercado que vocês forem atrás, e é incrível como elas acabam tendo uma semelhança dos profissionais que chegaram na vida, num certo momento de sucesso profissional, tá? Sucesso, eu digo, no contexto das lutas diárias, daquilo que está batalhando para chegar, tá? Não necessariamente um sucesso que a vida, já cheguei no meu limite, não. Um profissional que acha que chegou no limite, ele já era. Tem sempre o que aprender, tem sempre o que compartilhar, tem sempre um momento como esse para a gente trocar, e é muito válido tudo isso. Então, desde já, essa provocação eu deixo com vocês. Cada professor, cada palestra que vocês tiverem a oportunidade de estar vivenciando, e agora está sendo pelo online, tá? Aproveitem, extraiam o máximo do que vocês possam nessa situação. E o que eu vou trazer para vocês aqui é a citologia clínica, ou citopatologia oncótica, ou citologia oncótica. Tudo isso é um sinônimo. Mas é um sinônimo, basicamente, de uma ciência que ela vai estudar alterações celulares relacionadas a neoplasias, ao câncer. Então, tá. Eu vou falar brevemente do exame de Papa Nicolau, que é um exame preventivo do colo do útero. Vou dar um norte sobre essa informação e depois eu vou trazer outros pontos relevantes nesse contexto. Tá? Então, primeiro momento, vou apresentar a principal atuação do citologista clínico. Que o citologista clínico, ele não necessariamente é um profissional médico. Então, você biomédico pode atuar. O farmacêutico pode atuar. Em algumas regiões do país em que existe uma legislação específica, o biólogo pode atuar diante de algumas situações que ele tem que preencher. Mas isso não é no cenário nacional, tá? Existe uma briga muito grande da classe médica que eles tentam, de todas as formas, que o profissional não médico, ele não possa assinar um laudo. Tá? Então, isso é uma briga corrente que eles vêm perdendo e perdendo, aí tentam alterar, e os conselhos de classe, os conselhos profissionais batem. Então, assim, sempre fica nisso, mas uma coisa é certa, profissional não médico pode fazer citologia clínica. E o que é uma citologia clínica e, principalmente, o que é esse exame de Papa Nicolau? O exame de Papa Nicolau, principalmente as mulheres que estão agora aqui assistindo, elas são mais, já é um termo, já é um exame que elas comumente já conhecem, já fazem, que é um exame que anualmente, ou a cada 2 anos, ou vai depender cada médico, né, existe um padrão nacional, mas eu vou colocar que cada médico tem uma postura diferente, ginecologista, então, faz uma coleta nesse intervalo. Então, é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Vocês conseguem visualizar o cursor do meu mouse, quando eu sinalizo aqui? Sim. Tá, joia. Então, este exame também pode ser chamado de esfregaço cérvico-vaginal e colpocitologia oncótica cervical, e provém o nome do Papa Nicolau devido ao patologista que estudou, que descobriu este tipo de exame. Né? Ele estava fazendo uma análise em animais, analisando as células, e aí ele percebeu que algumas células apresentavam alterações, ele começou a coletar material da própria esposa, e observou também que as células, em algumas situações, elas estavam diferentes, e isso gerou a curiosidade. Tá? Então, essa curiosidade, em que contexto? Existe um padrão de célula normal, né? Todo mundo já tem uma ideia do que é uma célula tem um citoplasma, uma célula tem núcleo, tá? Então, na citologia, nós vamos estudar o citoplasma dessa célula e o núcleo dessa célula. E aí nós vamos ver, é um núcleo pequeno? É um núcleo grande? É um núcleo escuro? É um núcleo claro? É um núcleo irregular? Ou é um núcleo regular? Então, a gente vai estudar todo esse contexto e sabe aonde? No microscópio. No microscópio óptico. Incrível, né? Você tem um exame que detecta
lesões pré-cancerígenas e o próprio câncer, e você consegue detectar com uma lâmina de vidro a partir de um material coletado no colo uterino. Então, nós estamos diante de um exame em que vai utilizar uma espátula de madeira. Vadério, que é uma espátula de madeira? Imagine um palito de picolé, só que ele vai ter um formato diferente. Então, vai no colo do útero coletar o material desse colo uterino. E vai utilizar uma escova endocervical. O que seria uma escova endocervical? Vamos pensar num suave, mas num suave em que, em vez de ser algodão, você tem cerdas com nylon, algum polímero lá, que vai coletar esse material do canal endocervical, que é no colo uterino, e depois, eu estou falando alguns termos técnicos, mas depois com as imagens vai ficar mais fácil. Mas o que eu quero chegar ao ponto é, eu vou utilizar uma espátula de madeira, eu vou utilizar uma escovinha, vou colocar esse material numa lâmina de vidro e vou olhar no microscópio. Lógico, vou fazer a coloração, vou fixar o material e vou olhar no microscópio. E esse exame será suficientemente importante para rastrear o câncer do colo do útero. Isso é mágico. Em que sentido é mágico? Nós que trabalhamos com análises clínicas, tem exames de sangue, tem exame de urina, tem exame de fezes, né? Tem hematologia, tem bioquímica, tudo é ciência. São exames. Mas você já imaginou, você frente ao microscópio e chega uma lâmina de um paciente com a idade, vamos lá, 36 anos, em que está com sangramento após a relação sexual. E aí, você coloca essa lâmina no microscópio e você identifica células, e essas células têm características que nós denominamos, bem comum falar, de pré-neoplásico. Por que pré? A citologia do Papa Nicolau, a citologia do preventivo ginecológico, que é a maior área de atuação não médica relacionada à citologia clínica, ela consegue detectar lesões pré-neoplásicas. Sabe quando você... Vamos pensar em outra situação. Uma paciente, ela apresenta um nódulo na mama. Também existe citologia mamária? Existe. Vai fazer uma punção, vai tirar o material, vamos colocar numa lâmina de vidro e vamos avaliar após a coloração, após a fixação e coloração. Só que, nessa situação, por exemplo, da citologia mamária, quando você coloca em lâmina, ou é normal, ou é câncer. Vamos pensar na tireoide. Ou é normal, ou é câncer. Já na citologia ginecológica, não. Existe o normal, existe o pré-neoplásico e existe o neoplásico, existe o câncer. Então, Vadério, você está me dizendo que eu posso, a partir de uma lâmina de vidro, antecipar o surgimento do câncer naquela paciente? Perfeito. Essa ciência, ela se presta a esse ponto. Nós trabalhamos para identificar células alteradas que tenha essa percepção pré-neoplásica. A gente não gosta de encontrar câncer, porque câncer, né, é um dano para a paciente, mexe com toda a família. Então, assim, o que a gente quer? Encontrar antes que seja câncer. Por quê? Porque faz um procedimento, retira aquela região que estaria ali pré-neoplásica e a paciente segue a vida dela. Então, é uma ciência muito bonita e, normalmente, quem dá uma oportunidade de aprender ela, quem dá a oportunidade de se especializar, o professor Hermerton está aqui, ele é um dos apaixonados também, então a gente se apaixona, a gente vive a citologia, a gente entende a dor da paciente, a gente se preocupa com a paciente. Então, a citologia, ela carrega isso muito forte. Então, o citologista, comumente, é um profissional muito apaixonado mesmo, tá? E aí vem todas as nuances, vai precisar colher material dessa paciente. Então, a paciente, ela não pode ter relação sexual, tá? Mesmo com camisinha, para não... O colo vai ficar inflamado, né, demasiado, então não é bom para análise. Então, você vai evitar 2 dias anteriores, evitar o uso de duchas, de medicamentos vaginais que interferem na avaliação. Importante que não esteja menstruada, porque o sangue vai inviabilizar a análise desse material. Se tiver sangue, como é que você vai visualizar as células? O sangue vai cobrir essas células, na verdade. Eu trago números, que são números assustadores. Olha só,
Aqui, eu vou começar aqui por baixo, tá? Que foi a estimativa de 2018, que é a estimativa que está aqui em laranja, só para vocês terem uma ideia do quão precisamos de citologistas atuando, citologistas responsáveis no mercado, atuando nesse combate a esse câncer. Ó, no Brasil, tá? Para o Brasil, em 2018, estimava-se 16.370 casos, novos casos de câncer do colo do útero, para cada ano do biênio 2018-2019, tá? Com risco estimado de 15,43 casos para cada 100 mil mulheres. Aonde é que fica esse número assustador? Gente, se é um câncer que a gente pode precaver, se a gente pode rastrear, como é que existe tantos casos de câncer de colo do útero ainda aqui, né, era 2018, 2019, e olha aqui, ó, em 2020 a 2022, o triênio, a expectativa de 16,590 mil, mas eu venho para cá, ó, com 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Ou seja, a proporção ficou a mesma. Os anos estão se passando, o rastreamento não está sendo corretamente aplicado a uma ampla população carente, especialmente que precisa. Também aquelas pessoas que são informadas, mas sabe aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, evita ir para o médico, e quando vai, já tem um câncer estabelecido. E basicamente, gente, como é que se dá o desenvolvimento dessa neoplasia, desse câncer? Infecção pelo vírus do HPV. Rogério, o contato desse vírus vem por intermédio de quê? Relação sexual. Você junta uma relação sexual, contato com o vírus HPV. A grande massa da população vai ter contato com o vírus e não vai desenvolver lesões pré-neoplásicas ou elas vão regredir, tá? Não vão desenvolver o câncer. Mas uma parte sim, e é por isso que precisa desse rastreamento. Aí o que é que acontece? Essas pacientes, elas precisam ser rastreadas para identificar essas células. Vamos a alguns agravantes. Vamos supor, a paciente fumante, nada bom. Por exemplo, a paciente faz a utilização fuma, enfim, e se for coletar o muco cervical, o muco vaginal, e levar para análise, você encontra alguns metabólitos do cigarro, por exemplo. Tá? Então, uma coisa influenciando a outra, múltiplos parceiros também está relacionado a isso. Então, é algo que precisa-se de cuidado, precisa-se de rastreio, precisa-se de citologia, precisamos de profissionais. Aqui, ó, em 2018, a região norte, ela era a mais incidente do câncer do colo do útero. E agora ela está em segundo mais incidente. Vamos ao nosso Nordeste. O nosso Nordeste ocupava a segunda posição, continua na segunda posição, tá? Aqui, 2018, e aqui, no mais novo, também ocupando a segunda posição. O que é que está acontecendo? Está uma mudança que a gente esperava significativa. Né? Então, mulheres estão morrendo ainda por câncer do colo do útero. E muitas mulheres, tá? Vou passar o slide. Só para você ter uma ideia, na citologia, aonde a gente poderia atuar nesse contexto de distribuição dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados, tá? Então, olha só. Mama feminina, o citologista clínico pode atuar? Pode. Aí tem a citologia mamária, que ela é realizada a partir de uma punção da mama, que eu vou mostrar um videozinho para vocês terem uma ideia, para ilustrar já. Então, faz-se uma coleta, uma punção na mama, leva para a lâmina, o citologista pode atuar nesse sentido. Tá? Aqui, ó, da mama. Colo do útero, pode atuar. Também pode atuar na citologia anal. Pode atuar, por exemplo, aqui tem pulmão, quando a gente pensa em líquidos cavitários, pode atuar nos líquidos cavitários do pulmão, pode atuar no pericárdico, tá? No líquido acítico. Então, vê a quantidade de áreas e subáreas da citologia, o citologista clínico pode atuar, tá? Mas, de fato, a ginecológica é a porta de entrada, é a partir dela que percebe-se que o profissional ele tem, entre aspas, assim, o desejo, a vontade, o talento, e depois ele vai avançando nessas outras citologias, tá? Tem a citologia do corpo do útero, que é pouco comum,
tá? Não se faz muito. Mas você vê que tem uma gama de situações que o citologista pode atuar. Então, olha só, mama está em primeiro lugar na mulher, como mais incidente, correspondendo a 29,7%. Tem muito trabalho a ser feito aqui. O colo do útero, tá? Eu vou pular aqui para o colo do útero. Ocupa o terceiro lugar com 7,4%. Mas eu vou reiterar que de todos esses que estão, o colo do útero tem como antever a formação do câncer. Os outros, você já encontra formado, já encontra a presença do câncer. Tá? Então, fica presente para isso a importância do rastreio. Na citopatologia. O que é a citopatologia? É uma ciência que estuda as doenças através das modificações celulares, de núcleo ou de citoplasma. A gente olha núcleo, olha citoplasma, vê se está normal, vê se está alterado e vamos concluir. Também conseguimos visualizar, gente, micro-organismos. Conseguimos visualizar bactérias, conseguimos visualizar fungos, como a cândida, conseguimos visualizar protozoários, como tricomonas vaginalis, tá? Efeitos virais, conseguimos... O vírus a gente não consegue ver, porque, enfim, o vírus é microscópico. Bem mais uma microscopia óptica a gente não vai conseguir visualizar. Mas a gente consegue visualizar um efeito que o vírus gera sobre a célula, que a gente chama de efeito citopático. Então, por exemplo, uma infecção pelo herpes vírus, a gente consegue observar a partir de células alteradas, as células ficam grandes, com vários núcleos, com algumas variações que a gente sabe que ali é a presença do herpes vírus. Então, a citopatologia não é uma ciência para estudar micro-organismos. Isso daí existe se vai estudar bactérias, então você vai fazer uma coleta específica para estudar bactérias nessa paciente. Se for para fungo, eu quero definir, vai fazer uma microbiologia do estudo desse material, tem o GRAM, tem o afresco, que utiliza muito para o estudo de tricomonas, né, que eles ficam lá se movimentando, então tem outras estratégias. Mas a citopatologia, ela pode ser útil, porque a gente consegue enxergar, consegue visualizar. Mas o objetivo, Valdieri, quais são? Vamos lá. Identificação de doenças não suspeitas clinicamente. Como assim? A paciente está em casa, de boa, marcou o médico, foi para a ginecologista, chega lá, ela colhe o Papa Nicolau, quando chega o resultado, ela tem uma lesão pré-neoplásica, que ela estava, bem silenciosa, sem chamar atenção, sem promover sangramento, sem nada, bem discreta, que se não houvesse essa coleta, a gente não ia saber, só iria saber anos após, e a gente está falando aí de 10 anos, de 20 anos, quando essa lesão pré-neoplásica iria se tornar num câncer. Tá bom? Então é por isso que tem que fazer o rastreio, por isso que vem o termo técnico, rastreamento, screening. Então eu preciso rastrear, independente se tem sintoma ou não. Por quê? Porque tem situações que não dá sinais. Tem situações não, a maioria desses casos não apresentam sinais. Apenas quando é um caso mais grave, só que a gente não quer nada mais grave, a gente quer identificar antes, tá bom? Para que mais a citopatologia serve, Valdieri? Confirmação de doenças clinicamente suspeitas. Estou suspeitando, por exemplo, na citologia mamária, a paciente está com nódulo, estou suspeitando ali de um câncer de mama. A citopatologia pode colher esse material e fazer análise, tá? Um outro, a paciente teve o câncer de colo, ou ela teve uma lesão pré-neoplásica, retirou o colo, retirou o útero, fez esterectomia, fez o tratamento, e eu vou acompanhar. Tá? Vamos coletar material ali, por exemplo, retirou o colo do útero e o útero, mas ficou o saco vaginal, o fundo de saco vaginal. Então, vamos ver se não ficou na célula alterada. Então, você pode coletar ali também. Tá? Então, vê que ela tem, a citopatologia, ela tem umas vertentes muito interessantes. Mas tudo tem limitação. É uma limitação muito grande, especialmente quando a gente fala do setor público, é o tempo excessivamente longo na interpretação das amostras. Infelizmente, há situações de meses, 1, 2, 3 meses para chegar a um resultado. Então, não faz sentido. O paciente colhe hoje, vai receber daqui a 2 meses. Mas
é que eu posso dizer? O fluxo, né, no público é sempre mais limitado, às vezes falta material de coleta, às vezes falta material de fixação do material, aí chega no laboratório não sei quanto tempo depois, é bem complexo, e muitas vezes chega o material inapropriado. Eu recebi um lote uma vez, que foram 50 lâminas que após a coleta, precisa fixar o material. O Adélio quer fixar o material. Eu preciso que aquela amostra que foi retirada da paciente, aquelas células que estão na lâmina, eu tenho que fazer uma maneira que ela fique preservada para eu estudar ela. Porque se ela não estiver preservada, eu não vou conseguir fazer nada. E aí o que é que fizeram? 50 lâminas, 50 pacientes chegou para mim, era impossível analisar aquelas lâminas. Eu entrei em contato e eles disseram que estava tudo ok, estava tudo perfeito. Eu disse, tá. E o fixador, né, que vai preservar o material? Não, doutor, tá novinho, abri agora. Aí eu, né, a gente com o tempo já vai pegando alguns macetes, eu disse, manda uma foto para eu ver a marca. Mas eu não queria ver a marca, eu queria ver a validade, tá? E de fato eu estava vencido. E aí a gente teve que recoletar 50 pacientes. Tu acha que essas 50 pacientes já voltaram? Não, aí volta uma, volta duas, aí uma se chateia, não quer voltar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Cuidado, são mulheres que precisam de ajuda, e a gente tem que, todas as etapas, seja pré-analítica, seja analítica, seja pós-analítica, a gente tem que ter um zelo muito grande com essas pacientes. Eu digo sempre assim, trate sua paciente como ela se fosse sua irmã, como ela fosse sua mãe, como ela fosse sua avó. Aí você não vai mais tomar atitudes aí de querer fazer exame de qualquer jeito, tá? Então, se algum de vocês for seguir a carreira de citopatologia, o e-book que o professor vai encaminhar, ou encaminhou, acho que encaminhou já, vocês acompanhem lá, tem algumas células que eu fazendo apontamentos, e no final tem um videozinho, você pode clicar, e eu explico o e-book de ponto a ponto, que são as células, com mais detalhes, para se vocês quiserem. Se por acaso esse bate-papo que a gente está tendo aqui, você sentir seu coração dar aquela batidinha assim, poxa, talvez eu queira fazer isso. Então, no e-book, dá uma olhadinha, a última página, clica no link lá que eu gravei um vídeo explicando como é que você vê a célula, tudo. Se você sentir que é para você, já vai tendo esse alerta, já vai pensando em colocar disciplinas que ajudem nesse sentido, você começa a focar também em entender e estudar a histologia, então você começa a direcionar os seus estudos. Então, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Então, como limitação, também tem a natureza subjetiva da interpretação dos achados citológicos. Por quê? Porque, às vezes, um profissional olha, aí acha que é pré-neoplásico, o outro acha que é normal, o outro acha que, ou seja, capacitação, qualificação profissional é obrigação, né? Sempre está havendo atualizações de nomenclatura, então o profissional precisa também estar atualizado. Não achem que saindo da faculdade, vocês vão estar preparados, lindos e maravilhosos. Muito pelo contrário, quando a gente sai da faculdade é que a gente descobre que a gente tem muito o que aprender. E colhem nos professores, preste muita atenção nos professores que estão dando os conteúdos, e também preste atenção quando eles falam coisas do dia a dia, assim, olha, na rotina, as situações são assim, né, porque os livros são maravilhosos, mas os livros não necessariamente refletem o que acontece no dia a dia. Então, se esforça, faz estágio, entra em grupo de pesquisa, a iniciação científica, tudo vale a pena para o seu conhecimento. Só um título, um acréscimo de informação, que nem estava no meu planejamento, mas eu acho que vale. Surgiu uma oportunidade, eu trabalho no hospital também, e aí surgiu uma oportunidade de fazer a gente precisava implementar algumas coisas no hospital, só que não era o meu setor. O que aconteceu? Ninguém sabia mexer no Excel. Só que na minha graduação, a gente usou muito Excel, a gente fazia tabela, teve bioestatística, e outras situações que eu não sou expert no Excel, mas o que eu sabia era suficiente. O que foi que aconteceu? Me tiraram lá de uma parte mais, vamos dizer assim, trabalho braçal, tá? E me colocaram num setor que eu usava mais a mente. E tem uma coisa para você, tá? Tem uma coisa para você. Aquele profissional que ele consegue
fazer estratégias, ter processos de gestão, processos estratégicos, ele comumente ele vai ser o profissional dentro lá da empresa, da instituição que for, ele vai estar um passo acima. Tá? Porque mão de obra braçal encontra-se fácil, mas pessoas que têm um raciocínio de lidar com problema, de liderança. Sabe o que a gente precisa muito hoje dos profissionais? É liderança, gente, é saber conversar com o colaborador, trazer o colaborador para perto de você, para ele fazer o que você está pedindo a ele, o que você está pedindo, não é mandando, não é dando ordem, mas ele faz por você, porque ele acredita em você como líder. Então ele faz, poxa, Valdieri faria assim, então eu vou fazer assim porque eu sei que dessa forma vai dar certo. Então é só um acréscimo de informação, mas carreguem isso com vocês. Precisamos de profissionais do mercado, que sejam profissionais que tenham liderança, que tenham desenvoltura, que tenham resolutividade de problemas, tá? Que saiba, Valdieri, eu entrei na empresa, eu não vou saber. Lógico, você entrou na empresa, enfim, você vai aprender os processos. Mas também, se você tiver há 1 ano na empresa e você tiver da mesma forma que entrou, tá errado. Você já tem que lidar com o processo, tem que lidar com as pessoas, trabalhar a equipe, tá? Isso é muito importante, gente. Isso é muito relevante. Hoje o mercado precisa disso. É um profissional multifacetado. O que é que eu encontro muito? São profissionais inteligentíssimos. O cara laureado da sala, mas é um cara que não tem uma boa relação com pessoas. Então, é muito complexo, quando a gente pensa numa instituição, por exemplo, particular, ele ficar muito tempo. Porque precisa de liderança, eu preciso gerir equipe, eu preciso dizer, olha, equipe, está faltando uma pessoa hoje, está faltando 2, então você vem para cá, você vai para lá, você fica perto de mim, eu que estou aqui, eu vou fazer o serviço de tal pessoa, porque eu preciso ela livre. Então, proatividade, é isso que a gente precisa, tá? Não estou dizendo que você tem que ser escravo, estou dizendo que você tem que ser proativo. E quem age com a mente, comumente tem a resolutividade das coisas muito mais fácil. Antigamente era um trabalho enorme. Eu botei uma planilha no Excel, resolvi um problema com 2, 3 cliques. Tá bom? Então fico alerta para vocês nesse. Pois não. Tem uma pergunta aqui de uma aluna que eu sei que você vai falar mais para frente, mas eu acho que é interessante a gente já começar a pensar, que é Maria Gabriela. Ela pergunta o seguinte: queria saber o motivo do porquê, exatamente na citopatologia, se consegue prever o câncer de colo do útero vendo células pré-neoplásicas e em outros tipos de câncer não dá para fazer isso. Tá. Gabriela, é isso? Isso. Gabriela, o câncer do colo ele tem uma particularidade que é a infecção pelo HPV. Tá? Então, na infecção pelo HPV, vamos lá. A paciente teve uma relação sexual. Essa relação sexual promoveu microfissuras no epitélio vaginal, no epitélio do colo uterino. Quando fez essa fissura, o HPV foi lá para as células mais profundas desse epitélio. Quando ele chega lá, ele vai infectar essas células que se chamam células basais. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai infectar, aí ele vai se desenvolver. Muitas vezes o que é que acontece? O corpo já debela essa infecção, tá? E existe o HPV, ele tem 2 vertentes. O material genético do HPV, ele pode ficar, o que a gente chama de circular. Então, ele fica dentro do núcleo da célula do hospedeiro lá, redondinho, circular, e não se agrega ao material genético do hospedeiro. Tá bom? Isso é uma coisa. Aí tem um problema, aí tem um agravante. Existe HPV de alto risco. Aí esse HPV de alto risco, o que é que ele faz? O material genético desse HPV entrelaça no material genético da célula daquela paciente. Já imaginou a bagunça? Você tem a sua cromatina, você tem o seu DNA, você tem seu material genético, aí um pedaço dele, o HPV, o material genético do HPV entra ali. Aí isso não ocorre da noite para o dia, entende? Então isso é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos. Então, por essa ação, por ter o HPV, por ter como fazer um rastreamento, a gente consegue detectar essa lesão pré-neoplásica. A célula dá indícios, tá? Ela tem essa particularidade. E tem uma coisa também, a facilidade
da coleta, tá? Uma facilidade é muito grande. É uma espátula de madeira, uma escovinha endocervical, colocou na lâmina, a gente consegue avaliar. Então, na citologia, existe a citologia, que é uma descamação espontânea ou natural. A gente colhe o material já é naturalmente descamado. Por exemplo, uma citologia urinária, uma citologia do escarro. Eu não preciso de uma escova, eu não preciso de uma seringa com agulha para pegar esse material. Já em outra situação, como é o caso do Papa Nicolau, eu preciso de uma espátula, que se chama espátula de Aire, ou de uma escova endocervical, tá? Aí não, aí é artificial, vou ter que ir lá e coletar esse material, joia? Então, as células viáveis, que são traumaticamente esfoliadas, são menores e com menor grau de maturação que as células descamadas naturalmente. Um detalhe a mais, tá? Não se atenta a isso, não. Vou botar aqui esse videozinho só para ilustrar, mas eu vou fazer o seguinte, em algum momento eu vou parar e vou passar ele, tá? Para a gente não tomar muito tempo. Só para ter uma ideia de como é realizado uma coleta de Papa Nicolau. Esse aqui é o material do EAD do INCA. Pré-malignas que podem ser detectadas e tratadas precocemente, levando a paciente à cura antes mesmo de evoluir para uma lesão efetivamente maligna. Para o rastreamento do câncer do colo de útero, o método mais amplamente utilizado é o exame citopatológico do colo de útero, conhecido também como teste de Papa Nicolau. Um método de baixo custo e que tem sido muito eficaz na prevenção do câncer do colo de útero, quando procedido dentro dos padrões de qualidade. Todo o processo, desde a coleta até a liberação do laudo citopatológico, é importante. Entretanto, uma das maiores preocupações deve ser em evitar o dessecamento do material, resultando em uma amostra insatisfatória. A coleta insatisfatória representa custo para o sistema de saúde e desgaste para a mulher, pois ao retornar à unidade de saúde não terá o resultado do exame realizado e ainda deverá se submeter a uma nova coleta. A qualidade do exame citopatológico e, portanto, a coleta, o acondicionamento e o transporte das amostras conduzidas de forma adequada são fundamentais para o sucesso das ações de rastreamento. O profissional de saúde e o coordenador da unidade de saúde devem assegurar-se de que estão preparados para realizar todas as etapas do procedimento e de que dispõem do material necessário. Pensando na qualidade da coleta do exame Papa Nicolau, o monitoramento da qualidade em citopatologia do INCA preparou este vídeo que apresenta alguns detalhes importantes que envolvem a coleta do exame citopatológico. O consultório ou sala de coleta deve estar equipado para a realização do exame com avental ou camisola, preferencialmente descartáveis. Caso sejam reutilizáveis, devem ser encaminhados à rouparia para lavagem, assim como os lençóis. Escada de 2 degraus, mesa auxiliar, foco de luz com cabo flexível, cesto de lixo, balde com solução desencrustante, em caso de instrumental não descartável, biombo ou local reservado para troca de roupa, e o material necessário para a coleta. Espéculo de tamanhos variados, preferencialmente descartáveis. Se instrumental for metálico, deve ser esterilizado de acordo com as normas vigentes. Lâminas de vidro com extremidade fosca. Espátula de aire. Escova endocervical. Par de luvas descartáveis. Pinça de Cherron. Solução fixadora, álcool a 96% ou spray polietileno glicol. Gaze. Recipiente para condicionamento das lâminas, mais adequado para o tipo de solução fixadora adotada, como frasco porta-lâmina ou caixa de madeira ou plástica para transporte de lâmina. Formulário de requisição do exame citopatológico padrão do Ministério da Saúde. Fita adesiva de papel para identificação dos frascos. A lâmina e o frasco ou caixa porta-lâminas devem ser preparados previamente.
O uso de lâmina com bordas lapidadas e extremidade fosca é obrigatório. Deve-se verificar se a lâmina está limpa e, caso necessário, limpá-la com gaze. A lâmina deve ser identificada com as iniciais do nome da mulher e a data de nascimento ou número de prontuário, com lápis preto número 2 ou grafite na extremidade fosca. Não se deve utilizar caneta hidrográfica ou esferográfica, já que essas tintas se dissolvem durante o processo de coloração. O frasco ou caixa de porta-lâmina devem também ser identificados a lápis para evitar a perda de informações quando há derrame de álcool. O procedimento de coleta acontece da seguinte forma: o profissional de saúde deve lavar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha antes e após o atendimento. A mulher deve ser colocada na posição ginecológica adequada, o mais confortável possível. Cubra com um lençol. Posicione o foco de luz. Coloque luvas descartáveis. A coleta do material deve ser realizada na ectoservice e na endoservice em lâmina única. O espéculo deve ter o tamanho de acordo com as características perineais e vaginais da mulher a ser examinada. Não deve ser usado lubrificante, mas em alguns casos, principalmente em mulheres idosas com vaginas extremamente atróficas, recomenda-se molhar o espéculo com soro fisiológico. O espéculo deve ser introduzido suavemente, em posição vertical e ligeiramente inclinado, de maneira que o colo do útero fique exposto completamente, o que é imprescindível para a realização de uma boa coleta. Iniciada a introdução, deve-se fazer uma rotação, deixando-a em posição transversa, de modo que a fenda da abertura do espéculo fique na posição horizontal. Uma vez introduzido totalmente na vagina, abra-o lentamente e com delicadeza. Para a coleta da ectoservice, utilize a espátula de Aire, do lado que apresenta a reentrância. Encaixe a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360 graus em torno de todo o orifício cervical. Estenda o material sobre a lâmina de maneira delicada para a obtenção de um esfregaço uniformemente distribuído e fino. A amostra ectocervical deve ser disposta no sentido transversal, na metade superior da lâmina. Logo em seguida, introduza a escovinha endocervical, girando-a no interior do orifício externo. Esfregue o material retirado da endocervice na parte inferior da lâmina no sentido longitudinal e introduza imediatamente a lâmina no frasco com álcool a 96% ou aplique o fixador spray sobre todo o esfregaço. Na fixação com álcool a 96%, considerada mundialmente... Pronto, gente, já deu para ter uma ideia um pouco do que é uma coleta de Papa Nicolau, tá? Então, basicamente, dessa forma que acontece, o material é fixado, seja no álcool, seja na utilização do spray, tá bom? E aí vai para análise na lâmina, tá? Aqui mostrando só um exemplo com spray. E aqui, eu vou só pegar essa partezinha lateral, nem vou falar aqui dessa parte esquerda, só aqui, ó. Características tintoriais das células. O epitélio escamoso, que ele mostrou lá da ectocervice, a parte mais externa do colo, ele tem várias camadas. Tem camadas mais imaturas e camadas mais maduras. Então, a gente vê células mais imaturas, que elas ficam com a tonalidade azulada, tá? Que a gente chama de basofílico. E aí tem células basais, células parabasais, células intermediárias, como essas aqui, tem células superficiais, como essa aqui, que está rosa, que está eosinofílica. Então, a gente consegue, na citologia, olhar o padrão do núcleo, o padrão do citoplasma. É imaturo ou é uma célula madura? Quando ele utilizou a escova, que eu adicionou dentro do canal endocervical, a gente tira células que se chamam células
glandulares. Observe que ela é diferente, tá vendo? Ela não é como essas células aqui. Ela é uma célula colunar. Ela tem um núcleo na base da célula e não central, como em células escamosas, tá? Deixa eu passar aqui para mostrar algumas para vocês. Olha, gente, que lindo. É assim que a gente vê na citologia, tá? O que a gente está vendo nessa imagem, Valdieri? Acompanha comigo. Eu vou colocar o mouse. Esse mouse, ele está passando por células que são células não epiteliais. Isso aqui são leucócitos, tá? São polimorfos nucleares ou neutrófilos, como preferir chamar, tá? E aqui a gente encontra no processo inflamatório, tem muita célula dessa lá no colo uterino. Aqui do lado, eu estou vendo uma célula, ó, olha como ela tem citoplasma, ó, tem muito citoplasma, ela é uma célula madura, tá? E tem um núcleozinho aqui, ó. Então, a gente já tem um padrão de núcleo, a gente está vendo citoplasma, a gente está vendo o núcleo. Se a gente olhar com bastante atenção, ó, olha para cá, ó, que tem bactéria aqui, tem bacilos aqui, tem mais aqui, ó. Tá vendo uns tracinhos clarinhos aqui? Oh, legal, então eu vejo microbiota também. Consigo visualizar. Valdeira, essa célula, ela não tem um citoplasma tão amplo, ela é mais redonda. Então, o citoplasma mais arredondado e o núcleo maior, ele dá indícios de uma célula imatura. Então, a gente consegue, na citologia, saber se é maduro, se é imaturo, se o núcleo está pequeno, se o núcleo está grande. A gente sabe se o núcleo está muito corado ou pouco corado. A gente vê se tem bactérias, se não tem bactérias. E outros achados que aparecem nesse contexto. Então, a citologia, gente, é comparação. A gente pega como base uma célula como essa aqui, que se chama célula intermediária. E eu digo célula intermediária, você é a minha referência da lâmina, tá? Beleza. Se eu encontrar um núcleo mais escuro, aí eu uso termos técnicos. Ah, é uma hipercromasia. Por quê? Porque está mais escuro que o núcleo da célula intermediária. Ah, mas o núcleo está mais claro. Então, a hipocromasia. Ah, entendi. Ah, Valdeir, eu estou vendo que esse núcleo, ó, a borda dele aqui não tem irregularidade, ela é lisinha. Então, é uma borda lisa, ou um contorno nuclear liso. Quando a célula está alterada, não, ela fica, ó, toda irregular. Ah, então é um contorno irregular. Sim, comparado a quem? A célula intermediária. Então, citologia é uma arte que a gente está sempre comparando aquilo que é normal com aquilo que pode ser alterado. E é assim que vai seguir a nossa ciência. Lógico que tem as complexidades associadas, mas é isso. É isso que a gente vai saber, que a gente vai ter que estudar sempre, essa relação do normal com o alterado, tá? Ó, aqui eu estou mostrando algumas células que eu consigo ver até nucléolos dentro dessas células, que são esses pontinhos, esses aqui mais escuros, estão vendo? Maiores, ó. Então, eu já sei que é uma célula que tem uma maior atividade, é uma célula que tem maior síntese de proteínas. A gente já entende que é uma célula que está no processo, talvez, de regeneração ali desse epitélio. A gente consegue obter algumas informações. Agora, se essa célula foi mal fixada lá no álcool ou lá no spray, olha como a gente vê, ó. É amarelado, a gente não consegue ver um padrão no núcleo, a gente não consegue ver muita coisa, fica tudo assim, turvo. Então, a preservação é muito importante. E olha agora, gente, a diferença. Olha o tamanho desse núcleo aqui, ó. Olha o tamanho desse e compara, por exemplo, com esse aqui. É uma lâmina dessecada, sim, né? Ela não está bem fixada, mas olha o tamanho deste núcleo para este núcleo. Está correto? Isso está normal? Não está. Tem alguma coisa errada aí. Então, é assim que a gente está trabalhando, vai comparando. Rogério, Pois não. tem uma pergunta aqui de Raíssa, ela está perguntando qual o percentual de células imaturas versus células maduras na citologia normal, sem alterações no colo do útero. Tá. Foi. Perdão, eu só não peguei o. Raíssa. Raíssa. Raíssa, a maturidade, ela está muito relacionada à idade da paciente, à utilização de anticoncepcionais, por exemplo, a gravidez. Vamos a alguns exemplos. Acompanha comigo, tá? Vou partir de uma mulher grávida, e ela está grávida de uma menina. Quando essa criança nasce, se for colher um material, eu não vou dizer cervical, vou dizer vaginal, um suavezinho,
para ver se tem alguma infecção. Essas células, as células vão ser semelhantes à da mãe. Ela vai estar madura. Por quê? Porque a mãe, ela tem produção de hormônios. Beleza. Nasceu, está maduro. Com poucos dias, o que é que vai acontecer? Essa criança, os ovários dela, ela ainda não está produzindo estrógeno e progesterona. Tá? Então, vai ficar imaturo. Quando chegar na pré-puberdade, aí vem a puberdade, começa a produção dos hormônios sexuais, as gônadas dos ovários começam a produzir o estrógeno, principalmente, amadurece esse epitélio. Olha só, então é imaturo, passou a ser maduro. Beleza. Aí, quando chega pós-menopausa, que vai cessar o estímulo hormonal, vai ficar imaturo. Então, o citologista, quando a gente vai ler a lâmina, a gente quer saber qual a idade do paciente. Ela usa anticoncepcional? Sim. Por que eu estou perguntando isso? Mulheres que utilizam anticoncepcional numa carga muito elevada, incompatível até com ela, está numa dose muito alta, ela vai ter um epitélio imaturo, que ela não deveria ter epitélio imaturo, por quê? Porque ela está na idade fértil. Então, qual é a proporção? Na idade fértil, não é para ter. Ou se tiver, é mínima. Valdieri, mas ela tem. Então, vamos investigar o que é que está acontecendo, porque ela está apresentando células imaturas lá na lâmina dela. Já no pós-menopausa, a expectativa é que ela seja imatura. Então, vai estar variando diante essas situações, tá? Na fase de desenvolvimento que a paciente se encontra. Tá joia? E, meninas, se você recebe o seu Papa Nicolau, vocês fazem uso de anticoncepcional e o seu epitélio está, vai dizer assim, ó, atrófico, vai dizer, porque tem muitas células imaturas, se liga aí na utilização desse anticoncepcional, tá? Porque se o epitélio está atrófico, ele está menos protegido. Quanto mais células imaturas, ele está menos protegido, tem menos camadas celulares, você está mais susceptível a processos infecciosos, ao desenvolvimento de patologias, tá? Então, aconteceu lá uma colaboradora nossa, o epitélio dela completamente atrófico, ela estava tomando quase uma bomba, né, de anticoncepcionais injetáveis, então foi na ginecologista, fez a substituição, ela coletou depois de um tempo e já estava show de bola, tá bom? Basicamente isso. O que mais, gente? Pergunta, gente. Vocês perguntando, eu sei que a gente está junto aqui, vocês estão acompanhando, tá? Vamos lá. Então, essa célula aqui, ela é bem... Olha que legal. Eu vou voltar aqui para vocês acompanharem, tá? Eu quero que vocês observem essa célula aqui, tá? Observem o núcleo e observem que o contorno aqui, ó, não tem nada, ó, já é citoplasma, tá? Aí tem uns leucócitos aqui em cima, tem um bacilozinho aqui em cima, tudo bem. Agora, olha essa célula aqui. O citoplasma, Valdieri, ele está diferente a cor, agora ele está eosinofílico. Mas olha o que está acontecendo. Em torno do núcleo, criou-se uma região bem clara. Conseguem perceber? Quem tá aí acompanhando, quem consegue perceber essa região clara, coloca aí no chat. Eu consigo, né? Os professores vão ver quem está antenado aí. E quem não conseguir, também diga, eu não consigo, tá? Então, é o núcleo, e tem uma cavitação aqui, ó, em torno do núcleo. Caramba, Valdir, é mesmo, tô vendo. Gente, se você está olhando a lâmina e você encontra uma célula como essa, que ela é denominada de coilócito, é um termo técnico, coilócito, essa paciente, ela está com infecção pelo HPV. O HPV, ele promove essa cavitação em torno do núcleo. Então, correndo a lâmina, eu encontro uma célula como essa, eu sei que essa paciente, ela está com HPV. Show de bola, muita gente dizendo que consegue. Então, perceberam que na comparação já funciona, né? A Jéssica, Darliane, João Paulo, Marcos, Esther, Márcia, Poliana, Isabel, Letícia, Fabiano, e todo mundo que escreveu aí, viu como já foi perceptível com uma leve comparação que dá para deixar fluir, a gente consegue perceber. Então, gente, vocês acabaram de laudar que essa paciente ela tem uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Mais um termo técnico. Não se preocupe, não precisa decorar, não. Mas eu vou colocando já, que se você ouvir um dia, você vai dizer assim, eu ouvi isso em algum canto. Então, gente, essa paciente ela está infectada pelo HPV.
Só que essa é uma infecção inicial, tá? Foi a primeira pergunta, alguma coisa do desenvolvimento. Essa infecção que normalmente ela regride sozinha, tá? O organismo consegue debelar esse processo infeccioso e aí esse vírus ele é destruído, tá bom? Então aqui é um coilócito e assim a citologia, tá? Mais um coilócito, só que esse aqui tá feinho, né? Ó. A gente tem um halo aqui, ó, já é que é uma célula menos preservada, mas agora já conseguimos identificar o HPV. É como eu disse, o vírus é muito pequeno, a gente não vê o vírus, a gente vê o efeito do vírus sobre as células. Existe esse outro epitélio, que é o epitélio glandular, ele também aqui está mal preservado, deixa eu ver se eu encontro uma foto melhor. Aqui, ó, em que o núcleo ele fica numa extremidade e o citoplasma noutra. Então, não é um núcleo central, é uma outra região de coleta. Então, existem cânceres, existem neoplasias que ocorrem no epitélio escamoso e existe neoplasia que ocorre no epitélio glandular endocervical, como é esse caso. Joia? Agora eu vou mostrar para vocês, eu falei muito do ginecológico, mas eu não quero sair daqui sem dar nem que seja uma pincelada no que é não ginecológico. A citologia mamária. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, esses são vídeos mais rápidos, sobre a coleta da citologia mamária. O áudio não está bom, eu vou até tirar o áudio e eu vou explicando. Tá? Ele está mostrando aqui uma seringa, essa seringa acoplada lá com uma agulha, e ele vai fazer a coleta da citologia mamária. Então, essa paciente, ela estava com um nódulozinho, então ele está identificando o nódulo, está colocando o nódulo entre os dois dedos aí, e vai fazer a coleta, ó. Colocou, é um nódulo sólido, tanto é sólido que sustentou a seringa, ó, tá vendo? Então, ele vai fazer, ele está mostrando uma técnica adequada para a coleta, e ele vai fazer movimentos para tentar puxar um pouco desse material. Fez uma pressão negativa e vai fazer movimentos para vir material, tá? Então, ele faz esses movimentos. Ele, quando observar que tem material dentro ali do bisel da agulha, ele já vai retirar, ó, e vai colocar em lâmina para confeccionar a lâmina de citologia mamária. A gente viu lá a citologia ginecológica, agora ele está botando aí, ó, ele não é muito delicado, vocês podem perceber, mas, enfim, dava para colocar esse material em lâmina de uma forma mais suave, então ele vai agora fazer, ó, fez a lâmina, automaticamente tem que o quê? Fixar. A mesma coisa, fixou na citologia ginecológica, tem que fixar na citologia mamária, ou de tireoide, ou de líquidos cavitários, tá bom? E aí ele vai partir agora e vai lá coletar mais uma lâmina desta paciente. Eu agora vou mostrar uma coleta da citologia da tireoide, tá bom? Vamos olhar. Agora tem um áudio melhor. Pronto, nesse caso, ele está fazendo uma coleta da pulsão na tireoide, em diferentes regiões, mas enfim, e ele está utilizando o ultrassom para identificar melhor
qual a região que ele vai coletar. Então, vimos ginecológico, vimos coleta de mama, vimos coleta de tireoide. Vamos a mais uma coleta agora de líquido ascítico. Olha só. La paracentesis evacuadora es la extracción de líquido ascítico para disminuir la presión intraabdominal y el compromiso respiratorio. Por otra parte, realiza el control de la ascitis refractaria al tratamiento médico en pacientes cirróticos. El lugar utilizado con mayor frecuencia es la fosa ilíaca izquierda. Si se sospecha la presencia de esplenomegalia, es preferible usar la fosa ilíaca derecha. Se deben de evitar los vasos epigástricos y las cicatrices quirúrgicas previas. Una vez preparado y colocado el campo, se infiltra con anestésico local en piel y se progresa en planos en la infiltración hasta el peritoneo, realizando a la vez maniobra de aspirado con la jeringa. Cuando llegamos al peritoneo, el paciente refiere un dolor más intenso del que sentía hasta ese momento. Es entonces cuando debemos dejar de profundizar con la aguja, aunque en ocasiones ya se obtiene líquido ascítico como muestra de que estamos dentro de la cavidad abdominal. Es conveniente que utilicemos un catéter grueso, que permita un buen flujo para no demorar en demasía la paracentesis, ya que se extraen volúmenes de hasta 7 u 8 litros. Además, el catéter debe ser rígido y no de material plástico para evitar que con la aspiración se colapse la luz del mismo. Para ello, introducimos un catéter angiocat de calibres 18 a 20 con una aguja de 1,5 puntos mientras se aspira, hasta que el líquido fluya libremente. A veces, con los simples movimientos respiratorios, podemos ver cómo sale ascitis sin necesidad de aspirar. Se avanza con el catéter y se retira el trocar aguja. Se conecta el angiocat a una llave de 3 pasos y está un sistema de suero para la extracción. El aspecto del líquido ascítico nos debe ayudar a orientar el diagnóstico. En nuestro caso, el color es amarillo pajizo y al caer en la botella de vacío crea espuma, típico de pacientes hepatópatas. Sin embargo, en los casos de ascitis carcinomatosa o por pancreatitis, el color es rojizo. En otras ocasiones será lechoso, como en los casos de ascitis quilosa. De todas maneras, siempre que practiquemos una paracentesis evacuadora, hay que tomar una muestra de líquido para analizarlo, como se hace en las paracentesis diagnósticas. La evacuación de grandes volúmenes de líquido precisa de reposición hidroelectrolítica y administración de albúmina. En general, el ritmo de evacuación debe ser lento, en un periodo de 30 a 90 minutos, hasta unos 5.000 centímetros cúbicos. Cuando el flujo desciende porque el volumen de líquido ha disminuido, se le puede indicar al paciente que se tumbe del lado del catéter para facilitar. Pronto, nesse caso foi uma paracentese, foi retirada do líquido ascítico da região peritoneal e quando ele mostrou um frasquinho lá, aquele frasquinho pequenininho vai para o laboratório onde nós vamos analisar, nós vamos fazer tanto a parte bioquímica, citobioquímica e também a pesquisa de células neoplásicas, então a citologia oncótica também atua nesse tipo de material. Por fim, o último vídeo, depois a gente pode falar de cada vídeo separadamente, mas você viu que o volume do líquido acítico é enorme, né? Já são litros e litros lá retirado. Aqui é um outro líquido cavitário, porém um líquido pleural. ¿Lo veis? Con la parte. Sí. Se mueva, no se mueva. Ahí. Ya. Ahí, ma. ¿Está saliendo? Sí, pero hace vacío. Es que ese es el problema, si no es evidente, pero es que no es bueno ir cambiando mucho de línea. Entonces, si quieres para que vea... Ahí. Perfecto, sí está saliendo.
Pronto. Queria só que vocês estivessem presentes para isso, né? A citologia cervical é a maior, é a mais comum, mas existe a citologia de mama, a citologia de tireoide, a citologia dos líquidos cavitários. Valdieri, é aonde o não médico atua nesse sentido de coleta. Vamos falar um pouco de coleta. O profissional não médico só colhe o ginecológico e ponto final, tá? Os outros materiais que vocês viram de mama, de líquido cavitário, seja pleural, seja acítico, seja um pericárdico, que eu não mostrei, já chega colhido. Tá bom, tireoide? Já chega colhido. Já chega a lâmina. A gente só vai pegar a lâmina, tirar do álcool, corar e analisar. Tá bom? Mas com o tempo ginecológico, apesar de nós não médicos colher, a gente não vai colher, porque não dá tempo. A gente acaba tendo muita demanda para analisar entre receber material, ler material, digitar, liberar laudo, que fica muito complexo para a gente conseguir, de fato, tá colhendo, tá bom? Então, estejam presentes, que pode atuar em todas essas situações, tá bom? O bom é que o pessoal se assustou aí, né, na coleta, mas é um pouco a ideia, isso mesmo, né? Trazer essas noções do que a gente pode fazer, né? Tenho essa ideia, abra a mente, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Pronto, gente, eu vou mostrar para vocês como é uma lâmina de citologia, como é que a gente visualiza ela, ó. Vou deixar ela bem pequena aqui. Pronto, nós recebemos uma lâmina assim, tá? Aí nós vamos aumentar, nós vamos girando as lentes, as oculares do microscópio, dando zoom, aproximando para a gente ver o que aqui tem na lâmina. Então, ó, vai aproximando. Olha aquela célula escamosa que a gente viu há pouco, citoplasma amplo, núcleo pequeno, tá? E aqui eu escolhi essa lâmina por causa de uma particularidade bem interessante, ó. Isso aqui que eu estou girando para vocês, isso aqui é um protozoário, isso aqui é um Trichomonas vaginalis, tá? Tá aqui o citoplasma dele e aqui está o núcleo, tá vendo? Então, essa paciente, ela estava com infecção por HPV braba, porque olha só, isso aqui, que é HPV, Valdieri? Trichomonas. Ela tem muito Trichomonas. Se você procura, você vê Trichomonas. Se procurar mais um pouco, mais aqui Trichomonas. Trichomonas aqui, Trichomonas aqui. Então, a lâmina dela é uma lâmina bastante inflamatória. Então, o citologista bate o olho na lâmina como essa e consegue ver alterações nas células de um processo de infecção, de um processo inflamatório. Eu vou mudar agora e vou passar para essa outra lâmina aqui. Deixa eu escolher uma célula que esteja bem representativa para a gente visualizar. Tem bastante células escamosas aqui. Deixa eu ver, eu queria uma. Acho que essa aqui está boa. Eu quero que você observe essas duas células aqui, tá? Existe essa que está rosa, eosinofílica, que eu estou passando no slide, o cursor do mouse, e existe essa outra aqui, que ela está coberta, que parece uma areiazinha. Isso daqui são cocobacilos, que está relacionado a uma infecção que se chama de vaginose bacteriana, principalmente por uma bactéria chamada Gardnerella vaginalis. E a infecção por essa bactéria, pela vaginose, bactéria como um todo, porque são muitas bactérias, não são uma só, são várias espécies envolvidas, a paciente ela fica com odor de peixe muito intenso. Na coleta, né, ao baixar a roupa íntima, se tiver muito intenso, o coletador já sente aquele odor, e é comparado a um odor de peixe podre. Então, quando a gente leva para a lâmina, a gente encontra essas células que se chamam de clucel, ou célula guia, ou célula alvo, são todas sinônimos. Olha, gente, tem uma poeirinha aqui em cima, são bactérias em cima dessas células, tá? Então, Valdieri, legal, então a gente vê micro-organismos, a gente vê alterações, tá bom. Mas nesse momento agora,
Vocês vão esquecer um pouco micro-organismo, eu falei de tricomonas. Eu quero que você olhe mais uma vez para essa célula aqui. Gente, isso é uma célula normal. Olhe agora como fica uma lâmina com câncer, uma lâmina com carcinoma. Deixa eu vir para cá. Vou dar um zoom aqui, ó. Deixa aqui a internet carregar as alterações. Tá? Então vamos começar. Ó, tem células com 2 núcleos. Tem células com núcleos muito grandes, irregulares, tá? Vamos ver mais o que é que a gente vê de diferente aqui, né, no carcinoma. Deixa eu procurar um campo aqui bem repleto de coisas, ó. Existe canibalismo, a célula fica fazendo canibalismo em outras, ó. Uma célula fazendo canibalismo em um leucócito. Olha o tamanho desse núcleo. Olha a cor aqui, ó. Lembra que eu falei de um termo chamado hipercromasia, quando a tonalidade estava mais intensa? Então, olha isso aqui e olha esse núcleo aqui. Então, esse núcleo está hipercromático. Tá me dizendo o que é o núcleo hipercromático? Essa célula, ela tem mais cromossomo, ela tem mais material genético do que deveria. Tá? Então, essa célula, ela tá uma bagunça. É uma célula que ela perdeu a capacidade do controle de mitose. Ela já não respeita mais o desenvolvimento dentro do epitélio, respeitando a célula vizinha. Ela começou a se desenvolver agora à torto e à direita, promovendo aquele termo que vocês conhecem, que chama metástase. Cai na circulação sanguínea, se espalha pelo corpo, né, para diversas regiões do corpo, e a paciente vai ter que fazer quimioterapia ou radioterapia. São núcleos alongados, escuros. Olha que diferença. Olha que lâmina bem diferente dessa aqui. Ó, essa aqui, apesar de estar com infecção, as células estão íntegras, estão preservadas. Quando eu venho para cá, não, ó. Olha que desorganização celular. E a citologia, olha um grupo, né, bem sobreposto, que a gente nem consegue ver. Então, gente, bom, que maravilha. Ó, então, vou fechar com essa imagem. Uma outra coisa que a gente encontra são células que a gente chama de pleomórficas. E essa é uma célula que é muito presente no carcinoma, que é uma célula que a gente diz em formato de girino. Ó. O citoplasma está assim, aí ela fez uma cauda para cá, ó, fez uma cauda aqui, e o núcleo está bem aqui, que a gente chama de célula em girino. Joia? Então, é assim que a gente faz a citologia, é assim que a gente estuda a citologia, é comparando, é um olhar clínico, é um olhar técnico, é o conhecimento, é a calma, é a experiência, e assim nós vamos fazendo a citologia oncótica, e assim nós vamos observando, nós vamos trabalhando, nós vamos salvando vidas. Então, a nossa atuação é muito importante. É muito importante. Nós, não médicos, respondemos estatisticamente por um número muito, mas muito maior do que um profissional médico lê na citologia. Então, você, que daqui lá para frente se tornar um citologista, você estará tendo um papel muito importante na sociedade e na saúde pública. Bom, eu agradeço a atenção a todos. É um conteúdo muito amplo. Eu tentei trazer provocações. Se vocês quiserem saber um pouco mais das coisas, podem entrar, mas eu espero ter correspondido às expectativas e grato mais uma vez pelo convite. Ok, Valdieri, mais uma vez, obrigado, né, pela brilhante palestra. Vamos agora ver aqui algumas das perguntas que o pessoal fez, para você dar uma respondida. Tem uma aqui de Raíza, pergunta quanto aos polimorfos nucleares, sempre que houver é um indício de infecção ou não necessariamente? Não necessariamente, porque a mulher, na segunda metade do ciclo menstrual, fisiologicamente, ela já vai apresentar uma quantidade X de leucócitos na lâmina dela. Mas aí eu preciso associar os leucócitos às alterações celulares. Por exemplo, quando eu mostrei lá a lâmina de tricomonas, tinha muita célula degenerada, tinha muita alteração reativa, são termos técnicos, mas é porque a gente tem, assim, um conjunto de critérios. Valdieri, o que é que eu defino de inflamação? A célula tem que ser X, Y, Z.
para a infecção pelo HPV de baixo risco, vocês viram, aquele coilócito. E um carcinoma, tem que ser XYZ. Tá? Então, o leucócito ele é importante como um plus, mas ele sozinho não define se é inflamação ou não. Nossa, Jéssica Caroline pergunta aqui sobre a vacina de HPV, né? Ela quer saber se é recomendável fazer a vacina já na vida adulta, né? Uma vez que normalmente a vacina do HPV é para quem ainda vai iniciar a vida sexual. Existe uma frente de pesquisa que vem mostrando resultados interessantes em pacientes mesmo adultas, tá? E até pacientes que já tiveram contato, já tiveram problema alguma vez da vida. Então, é algo que tem quem defenda, tem quem não defenda, mas eu acredito que muito brevemente vão estar vacinando todo mundo, tá? Até porque imagina-se que na vacina você tem cepas diferentes de vírus. Não necessariamente a paciente adulta vai ter tido contato com aquela cepa mais virulenta, uma cepa de alto risco, tá? Vitor perguntou se nos procedimentos de coleta que se usou agulha, se dá anestesia. Em alguns sim, por exemplo, a paracentese, o líquido pleural dói muito, né? Até o médico diz lá, ele vai enfiando, quando ele está na primeira aplicação da paracentese, era anestesia. E ele diz assim, ó, eu vou enfiando até sentir a dor. Quando sentiu a dor, eu coloco a anestesia. E depois ele coloca o catéter. No de mama, dependendo, tá? Dependendo do nódulo, pode ser que não seja necessário, porque são indolores. A paciente não consegue sentir. No vídeo que vocês visualizaram, não utilizou a anestesia local. Tem gente perguntando aqui a pergunta que sempre se faz em todas as nossas palestras. Geralmente eu gosto de pedir o pessoal para deixar para fazer por fim, que é, e o salário? Então vamos lá. Primeira coisa, quem profissional ou área de atuação que chegar para você prometendo riqueza, duvide dessa pessoa que estiver dizendo isso. Ela está mal intencionada. Toda a área de atuação, ele necessita de muito empenho, dedicação e esforço. Dentre as análises clínicas, o citologista que ele consegue implementar, que consegue ser reconhecido no mercado, a média salarial dele vai ser superior a quem faz análises clínicas, vamos dizer assim, tradicionais. E também há quem faz análises clínicas tradicionais e faz um complemento, faz um plus, trabalha de freelancer. Vamos supor, eu tenho tem 2 laboratórios que eu não sou contratado, eu não vou lá, eu não passo minha carga horária no laboratório, mas eu recebo as lâminas de laboratório, eu tenho um espaço na minha casa, uma estrutura em que tem microscópio, tem tudo em que eu faço as leituras e libero os laudos. Eu já recebo as lâminas coradas, eu já recebo as lâminas prontas. E também serve também como um plus nesse sentido. O que eu vejo depois de palestrar para o mundo afora, da aula de pós-graduação, é os citologistas que conseguem, especialmente aqueles em lugares mais distantes, no interior, tudo, eles conseguem colocar a sua clínicazinha, mesmo pequenininha. Gente, eles estão muito bem. Eles estão muito bem, faz bons contratos, tá? E aí, começa com o ginecológico. Vamos falar em dinheiro? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde não paga muito bem, não. Está pagando na faixa de 7, 8 e lá vai. Aí você vai para o particular. Você vai fazer contratos de R$10 a lâmina, de R$20 a lâmina, de R$50 a lâmina. Eu tenho um colega que recebe R$50 a lâmina. Tá? Aí vem mama. Eu tenho um colega que faz mama e ele faz o quê? O médico colhe 3 lâminas de cada paciente, ele recebe R$100 por lâmina. Então pensa, se ele por lâmina não, por essa tríade. Então, quantos pacientes no mês ele está recebendo? Então, imagine o total. Mas esteja presente para uma coisa. Eu estou dando exemplo de profissionais que, para chegar onde eles estão agora, eles estudaram muito, eles se capacitaram muito, foram muitos anos. Assim que saíram, não tinha essa grana aí, não. E aí eu já vou te dando uma dica, que isso acontece para estética, isso acontece para histologia, acontece para análises clínicas, acontece para concurso público, que você também demanda 5 anos para passar, às vezes, ou até mais, de estudo, tá? Então, riqueza fácil, tem não. Pessoal, então, microfone aí aberto para quem quiser falar, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum elogio, fiquem à vontade.
Ninguém, Everton? Não, eu quero dizer, porque eu já conheço o Valdieri, acho ele super competente. Eu acho que a área de citologia é uma área fantástica e concordo com tudo que ele falou. Essa discussão de competência versus bom salário é uma coisa que a gente tem falado nessa disciplina desde o começo, né, Alexandre? Porque eu gosto de dizer isso sempre, você vai ter a biomedicina que você construiu, né? Então, se você constrói essa formação, e ela é boa, ela é sólida, ela é bem estruturada, você vai ter retorno. Agora, se você não se dedica, não se empenha, por exemplo, eu estava vendo essa última apresentação de Valdieri, que é a lâmina que ele estava correndo, é um site alemão, né? E aí, para poder você ter acesso a esse site, você paga, ele não é barato. Você tem que ter acesso a ele, você faz um cadastro, você paga para fazer os cursos e tal. Então, é um investimento. Você vê, Valdieri tem esse acesso porque ele paga por isso. E ele paga por isso porque ele está se profissionalizando cada vez mais, aprendendo mais e tal. Então, é um investimento, né? Nada vem de graça. Você tá investindo para poder ter retorno. Agora, óbvio, quando você chega em um patamar em que você dá palestra, em que você é chamado para os locais, você tem um site, você vai investindo, né? Você faz contrato com laboratórios e com médicos e tal, aí você começa a colher o lucro, porque realmente não tem como não ter, né? O SUS está pagando R$ 7,76 por uma lâmina. É pouco, mas você tem que receber no mínimo 1.000 por mês. Então, só do SUS você vai ter R$ 7.600 por mês. Claro, você vai ler muito, vai passar muito tempo na frente da lâmina lendo, na frente do microscópio, fazendo análise de lâmina, mas você vai ter um retorno. Agora, você imagina particular, né? R$ 100, R$ 50 por lâmina, quantas lâminas você por semana, quantas lâminas você por mês. Quando você vai no bolo, é um bom dinheiro. É um dinheiro legal. Agora, você vai trabalhar bastante, não vem de graça, né? Só que, sinceramente, eu acho que o único lugar onde você vê sucesso antes de trabalho é no dicionário, né? Porque em lugar nenhum é diferente disso. Na verdade, o trabalho tem que vir antes de sucesso. Você tem que trabalhar muito para ter sucesso. Né? Então, assim, parabéns, Valdieri. E eu espero que você possa participar também das nossas disciplinas de citologia. Viu? Eu tô devendo. Tive um ano louco, eu estou devendo muito. Mas não esqueça não da gente, não. Não, com certeza. É uma satisfação muito. Eu tenho muito carinho pela universidade, eu tenho muito carinho por todos vocês. Emerton, lá atrás, né? Então, ainda bem magrinho, na faculdade. O magrinho, gordinho. A gente meio perdido. Gente, eu acho que vocês não devem estar diferentes, a gente se sente meio perdido assim. Olha, identifica os professores que estão por vocês, sabe? Vocês estão aqui de frente a dois mestres maravilhosos, que você consegue extrair algo com papo, sabe? Você bate um papo, você pega uma ideia, você pega um insight do professor, às vezes o professor diz, esse caminho, às vezes ele, só um alertazinho, muda tudo. E só no contexto do que tu puxou aí, de site, de tudo, eu gostaria de lembrar o seguinte, o estado do Rio Grande do Norte, ele não tinha uma visualização no cenário nacional de citologia. Quando eu comecei com minhas redes sociais, com meu site, com tudo, sabe o que eu escutava? Quem é você? Você é um moleque, né? Escutei muita coisa assim, mas uma coisa eu tenho comigo, sou competente, às vezes a gente choca, às vezes eu chegava para minha esposa e estava mal, mas eu era competente, eu sabia do que eu estava fazendo. Então, se hoje eu estou dentro da SBAC, né? Hoje a SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, estou com carta branca para fazer projetos de histologia, tudo, isso vem do quê? Foram 3 anos ganhando espaço, conquistando, respeitando os mestres, respeitando aqueles que dão a base, ouvindo tudo que eles falam. A voz engasgou um pouquinho, porque eu lembrei das pancadas, e eu me sinto em casa quando eu estou com vocês, né? Isso aqui eu não falo fora, não. Isso aqui a gente está em casa. Mas apoiei muito, porque você é da onde? Natal. Quantas vezes eu não vi assim? Sabe? Aí eu também pegava, olha, me dedicava muito, fazia uma palestra, fazia uma aula assim para o cara dizer, esse menino aí tá para nascer outro, tá? Não é porque eu quero me sentir melhor, não. É porque a gente tem que se esforçar
para ser o melhor onde for. Tenho muito para percorrer, mas eu sei que eu estou me esforçando. Então, sigam esse caminho que vai dar certo, gente. Segue os mestres, eles estão aí dando orientações, segue que vai dar certo. E eu aconselho que vocês também sigam a Citologia Descomplicada, porque ela é muito boa, é um site ótimo, tem informações boas, fáceis, realmente descomplica a citologia. A citologia, tudo que Valdieri falou aí em 1 hora e alguma coisa, a gente precisa de uma especialização de 1 ano e meio para poder aprender, né? Então, ele tentou trazer esse conhecimento, que não é simples. Então, essa história de citologia descomplicada, eu acho que é fantástico, porque você realmente vai tentar descomplicar uma coisa que é muito complicada. Ela não é fácil, né? Então, lentamente, você vai aprendendo coisas e vai aprendendo com a prática. Por exemplo, a disciplina de citologia clínica que eu dou para a biomedicina é uma disciplina que só dura 4 meses e alguma coisa, que é o semestre da gente, e eu foco em colo do útero, porque não dá para a gente... Eu, inclusive, mostrei para a Valdieri, quando eu estava montando a disciplina, que eu queria dar uma aula de líquidos cavitários. Não tem como, é muito assunto. É muito assunto. Então, para poder você sair minimamente bem preparado, precisa focar em alguma coisa. Então, a gente focou. Mas é isso mesmo, ele resumiu uma especialidade em 1 hora e alguma coisa, tá de parabéns, porque não é fácil. Ninguém daqui hoje vai sair especialista em citologia. Essa palestra é para dar ideia do que é a coisa, né? E no decorrer do curso de biomedicina, no caso de Marina, no decorrer do curso de farmácia, temos um estudante de farmácia aqui também, Valdieri. Então, no decorrer do curso de farmácia, vai pagar a disciplina de citologia, acho que é no próximo semestre, que ela tinha falado, e vai aprender, vai ir de lá para frente fazer uma especialidade, entende? Faz uma especialização, e vai se especializando, e vai trabalhando, e vai lendo lâmina, porque só vai realmente aprimorando com a prática. A prática traz a excelência, e é assim que a gente tem que fazer. Perfeito. Aí, tem aqui mais um elogio de Raíssa, está dizendo aqui, parabéns pela palestra, Valdieri. Entrei nessa videochamada de paraquedas, me prendeu completamente no assunto. Muito bom mesmo. Valdieri, meu amigo, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Né? Suas palestras são brilhantes. Cada ano você inova colocando esses vídeos, esse tipo de coisa. Não é à toa que o seu perfil lá no Instagram, Citologia Descomplicada, já tem um monte de seguidores, eu observei agora. Né? É o resultado de um empenho, de uma dedicação. E para a gente, para mim, para a Hermeton, e aqui para os nossos alunos, é muito importante ter palestras do nível da sua, porque essa disciplina foi criada com esse propósito de abrir a cabeça dos meninos, que eles pudessem vislumbrar o que pode ser a biomedicina e fazer escolhas no futuro dele. Né? A gente tenta, no máximo possível, evitar esse estudante perdido que você disse que era, né? Outras palestras aqui anteriormente, a gente teve gente que disse aqui, palestrante que disse para os meninos aqui, se no meu tempo eu tivesse uma disciplina dessa, com palestras desse tipo, teria sido muito mais fácil. Né? Infelizmente, no tempo deles não tinham biométricos, eles eram das primeiras turmas, mas agora o pessoal aqui tem acesso a profissionais que já foram formados de alta qualidade pela UFRN, pelos cursos da UFRN, que gozam de um prestígio nacional e que hoje a gente pode ter a oportunidade de ter esses profissionais aqui, digamos assim, devolvendo para a instituição aquilo que ela lhes forneceu. Então, meu amigo, muito obrigado. Mais uma vez, você é cliente nosso aqui, já cativo, né? E obrigado também por conseguir fazer a sua palestra numa forma diferente, né? Que a gente aqui não estava acostumado, né? Nesse formato remoto, que para mim está sendo uma grande satisfação. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Vocês tiveram acesso ao e-book? Dá uma olhada no e-book. Tem mais um norteia um pouco mais. E qualquer dúvida, se for lá no Instagram, se identifica que veio daqui, a gente pode bater um papo. Eu sou super tranquilo, tá? Eu tenho meus acessos, seja o WhatsApp, seja a rede social, converso muito de boa. A gente pode bater um papo sobre isso. Professores, muito obrigado, estou à disposição. Eu adoro estar aqui com vocês. Um forte abraço. Parabéns pelo e-book, já baixou. Valeu.